dia, irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos em Atos capítulo 9, do verso 32, e vamos até o capítulo 10, no verso 8, nesta manhã. E quero meditar sobre os Deus de milagres, o Deus de milagres. Atos capítulo 9, do verso 32, até o capítulo 10, no verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Pai Santo, Pai querido, temos sido tão edificados nesta manhã, ó Deus, neste culto de louvor e adoração ao Senhor. Abrimos Tua Santa Palavra, lemos para meditá-la, e que agora, Deus, Teu Santo Espírito nos conduza às nossas mentes e corações a compreensão da Tua vontade para as nossas vidas nesta manhã. Pai querido, usa, ó Deus, a minha vida, e, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha sobre nossas vidas, e só o Senhor que pode distribuir a porção devida a cada coração. Eu rogo, ó Deus, que o Senhor venha derramar, ó Deus, a porção que o Senhor tem a cada vida aqui nesta hora. Assim que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso Deus é um Deus de milagre, e Ele continua fazendo milagres. Cristo ressuscitou, Ele ascende aos céus, a igreja começa a agir, e agora os milagres sucedem com Pedro. A perseguição começou, a perseguição fez com que o povo de Deus se espalhasse sobre a face da terra, a perseguição fez com que muitos irmãos ficassem tristes, decepcionados diante de tudo que estava acontecendo. Depois do martírio de Nicodemos, agora nós vemos então
este episódio na vida de Pedro. Nós vemos então agora Pedro saindo de Jerusalém, indo às cidades próximas, e chegando lá, acontece esse primeiro milagre, que é a cura de Enéas, um homem que há 8 anos sofria de uma enfermidade, e que ao ele chegar lá, Deus manifesta o seu poder na vida de Pedro e através da vida de Pedro, para que Enéas então recebesse a cura do Senhor na vida dele. Enéas é curado, e é interessante a observação do texto. O texto sempre afirma algo incrível, que eu e você precisamos entender aqui nesta manhã ao falarmos sobre milagre. No verso 35, todos os que viveram em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Fala comigo, e se converteram ao Senhor. Milagre sem conversão não tem valor, irmão. Milagre só tem valor quando acontece conversão. Eu conheci muitas pessoas que já foram curadas em diversos lugares, mas que não tiveram conversão nenhuma a Cristo Jesus. O propósito da manifestação de Deus é fazer com que o coração humano se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo. Este é o maior milagre que Deus deseja fazer e que Deus faz nas nossas vidas. A conversão. Ninguém vê Enéas andando por aí. Você já encontrou com Enéas por aí? Não é esse Enéas que a gente teve por algum tempo aqui, que era uma pessoa espetacular, né? Era médico, super inteligente, né? Todo mundo chamava ele até de doido, né? Mas não era esse. Não é esse Enéas que viveu até agora. Nós vimos depois, então, a conversão de Tábita ou Dorcas. E é interessante essa conversão também. Vá lá comigo no texto e veja novamente, verso 42. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Fala comigo, muitos creram no Senhor. Muitos então se converteram em Deus novamente. Queridos irmãos, o nosso maior problema de igreja hoje em dia é a igreja perder o foco de Cristo Jesus e da evangelização e do Evangelho. Esse é o maior perigo. A igreja perder o foco do Evangelho em Cristo Jesus. Nós temos uma multidão de pessoas que querem ver milagres. Nós temos uma multidão de pessoas que desejam e anseiam um milagre. Mas o maior milagre é a conversão. O maior milagre é um coração se render aos pés de Cristo Jesus. Esse é o maior milagre. O terceiro milagre vai nos falar então deste homem chamado Cornélio, que era um homem bom. Perceba o texto nos fala de um homem bom. Nos fala de um homem bom, de um homem de caráter, de um homem religioso. Nos fala de um homem que ajudava os pobres e fazia o bem às pessoas. Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas assim, mas que não são convertidas a Cristo Jesus. Cornélio é este homem então. Agora, esse homem é um centurião, então significa que este homem, ele tem a cidadania romana. Este homem não é judeu. O texto fala que ele é italiano, então ele deveria ser proveniente lá daquela região, que ele era conhecido como italiano. Mas nos mostra que além dele ser esse homem bom para com os de fora, ele também era um homem bom dentro da família. Dentro da casa dele, ele era um homem bom. Dentro da casa dele, as pessoas também viram que isso era muito bom. Agora, então nós vamos ver a conversão deste homem. Só que a conversão deste homem necessita de alguém para ir lá falar com ele. Então Deus vai falar para que ele mande chamar Pedro. Então Pedro, nesse momento em que o anjo fala com Cornélio, um anjo também vai falar com Pedro. Eu não li o restante do texto, vocês vão ler em casa, para vocês verem que maravilha é como Deus tem um propósito e como Deus quer realizar este propósito e como é bom nós vermos este mover de Deus para a salvação de vidas, para a salvação de pessoas, para a conversão dos corações. E aí o que acontece então com Pedro? Pedro recebe também um sonho.
E o sonho de Pedro é um sonho terrível para ele, porque Pedro é judeu e ele começa a ver então uma visão de que as coisas estão descendo para que ele coma, e ele tem que comer uma coisa que para ele, como judeu, é impuro e imundo. Aí, o verso 15, a voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Olha que coisa interessante esse texto. Esse texto tem implicações muito profundas para nós, porque Pedro precisava de uma cura, e a cura precisava vir por um poder sobrenatural de Deus na vida dele. E a cura que Pedro precisava era a cura da religiosidade. Porque o problema de andar com Cristo é você se tornar um religioso. E se você se tornar um religioso, você se torna um incrédulo. E você se tornar um incrédulo é você não se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Você deixar de ouvir a ação do Espírito sobre a sua vida. Isso eu e você não podemos fazer. Pedro então precisava desta cura. Pedro então precisava agora ver algo acontecendo na vida dele de uma maneira diferente. Então, aqueles homens enviados por Cornélio chegam até Pedro, e Pedro então vai até Cornélio. E quando chega lá em Cornélio, ele olha para aquelas pessoas e Cornélio fala para ele: me explica o que está acontecendo. Então, aquele Cornélio não é cristão, não é judeu, é do Império Romano, é do perseguidor, mas este homem, Pedro é enviado para resgatá-lo. E assim eu e você somos todos os dias, irmãos. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós estamos aqui neste mundo para levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. A todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as condições. Nós não podemos limitar, irmãos. Nós não podemos criar um tipo de igreja que é só para um tipo de pessoa. Isso é contrário à palavra de Deus. A igreja é de Cristo e a igreja precisa se mover pelo Espírito de Deus. A igreja precisa se mover com o coração sensível pelo Espírito para anunciar a palavra de Deus. Eu e você estamos neste mundo para anunciar esta palavra de vida. Pedro, ele estava tendo dificuldades, porque ele achava então que ele tinha que ir só na sinagoga. Agora não, ele tem que ir na casa de um centurião, que é do Império Romano, que não é judeu, e ele tem que entrar na casa deste homem. Aí, Pedro então, ele vai e ele começa a pregar, e olha o que acontece com o que Pedro fala. Assim, verso 34 do capítulo 10. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e o faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Agora então Pedro está dizendo: o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. No meio da igreja não existe. Não pode existir preconceitos, racismos, partidarismos. Essas coisas são contrárias ao Evangelho. O coração do povo de Deus é um coração que é acessível a todos, de todos os lugares, de todas as culturas. Eu estava ouvindo essa semana uma pessoa russa falando que muitas mulheres da Rússia estão vindo para o Brasil ter os seus filhos aqui no Brasil. Por quê? Porque o passaporte brasileiro vale ouro lá fora. Porque o Brasil é bem quisto em todas as nações. Então, se eles têm um filho que é brasileiro, eles não vão precisar agora pegar visto para entrar na Europa. E nós brasileiros temos uma síndrome de vira-lata tremendo. E a gente não sabe valorizar o que Deus tem feito nesta nação e o que Deus tem dado a esta nação.
Você já parou para pensar? Pastor, nós queremos atingir o mundo inteiro. Vamos atingir o mundo inteiro. Basta eu e você sairmos aqui evangelizando cada pessoa de uma etnia diferente que tem nessa cidade. Você já parou para perceber? Aqui a gente tem libanês, aqui a gente tem japonês, aqui a gente tem senegalês, a gente tem venezuelano, aqui a gente tem chileno, paraguaio, aqui a gente tem pessoas que vieram lá do Paquistão, estão aqui entre nós. Um dia desse eu estava na feira, eu, a Soraya e as meninas, estava lá na feira, eu estava vendo um rapaz, mas bem moreno mesmo. E ele lá, e eu perguntei para ele, você é da onde, meu filho? Ele falou, sou da Etiópia. Eu falei, então por isso que você é mais escuro do que os outros? Ele falou assim, sim, lá nós somos mais escuros do que os outros. E eu achei aquilo interessante. E eu perguntei, já tem um tempo isso, era na época de Natal, e eu perguntei, e lá vocês celebram o Natal? Aí ele falou assim, não celebramos, eu sou muçulmano. Mas você conhece Jesus? Ele falou assim, Issa. Eu falei, que interessante, você conhece Jesus, para vocês é Issa? Sim, ele é um profeta como Maomé. E aí eu fiquei impressionado, e aí nós começamos a conversar, mas logo ele me cortou. E eu pensei, gente, nós estamos numa cidade que é o centro do estado do Brasil e é o centro do mundo. Que o Espírito Santo de Deus hoje incomode seu coração para que você seja incomodado como Pedro foi incomodado para pregar o Evangelho às pessoas. Eu estou pedindo muito isso para Deus, para que as nossas vidas se empenhem nesses últimos dias a anunciar o Evangelho da salvação. O maior milagre é esse, irmão. Deus está fazendo milagres hoje, amém, irmãos? Mas o maior milagre é uma vida rendida aos pés de Jesus Cristo. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Não sei aqui quantos viram, mas a irmã Lúcia, esposa do nosso querido pastor Joel, que foi um missionário que esteve aqui, ela postou ontem um testemunho de um pastor atualmente, que ele estava contando que ele era muçulmano e que ele matava por Alá. E quando ele era jovem, na escola dele tinha um menino que era cristão. E um dia ele e os amigos dele armaram de pegar aquele menino e bateram nele até achando que ele estava morto e foram embora. Passado anos e anos na vida dele, ele teve um encontro com Cristo Jesus. E ele foi convidado para ir numa nação, para um congresso, e chegando lá, ele encontrou, estava passando um senhor próximo, e aquele senhor chegou e falou o nome dele, você é fulano? Sim, sou fulano. Então, eu sou o Zacarias, que era o nome daquele menino que eles quase tinham matado. Daí ele virou e falou assim, nossa, que bom que você se converteu a Cristo Jesus. Aí ele contando o relato, e que aí os olhos dele encheram de lágrimas, que quando ele abriu a Bíblia dele, ele percebeu que o nome dele e dos amigos que quase tinham matado Zacarias estavam escritos na Bíblia dele. Ele falou assim, eu orei a Deus para que você um dia tivesse um encontro com Cristo e que Deus me desse a oportunidade de te ver aos pés do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. O poder que eu e você precisamos crer é esse. O poder do Deus que cura, Ele cura sim, mas o poder do Deus que liberta, que salva, que converte os corações. Esse é o maior milagre. Esse é o milagre que eu e você precisamos ansiar todos os dias em nossas vidas. Ganhar almas para Cristo Jesus, anunciar esse Evangelho para as pessoas, aproveitar o nosso tempo e falar que Ele é este poder, Ele é esta salvação. Querido irmão, que você tenha coragem de falar para as pessoas boas que você conhece, mas que não andam no caminho de Cristo Jesus, e ensinar para ele, as tuas boas obras não vão te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você conhecer a Cristo Jesus e viver para o Senhor Jesus Cristo. É isso que vai te levar para o céu. O Evangelho é tão simples, mas a gente complica tanto.
e as igrejas estão complicando cada vez mais. Mas o que eu e você precisamos ter no nosso coração, queridos irmãos, é o que Pedro está tendo aqui nesse texto. Pedro, ele tinha um propósito na vida dele: fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Ele sai de Jerusalém, ele encontra um homem leproso, ele ora por ele, aquele homem é curado, mas as pessoas ao redor se convertem. Ele chega e as pessoas mandam chamar ele, a mulher está morta, ele ora, ela ressuscita, mas as pessoas se convertem. Ele é convidado a passar as barreiras culturais, a passar as barreiras religiosas, a engolir as coisas da religião dele, para fazer a vontade de Deus. Mas ele ultrapassa essas barreiras, ele chega lá em Cornélio, e ele prega para Cornélio. E é o que é bonito nesse texto, queridos irmãos, olha que coisa maravilhosa. Enquanto, verso 44 e 45, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando as línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que vocês sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram que Pedro ficasse com eles mais alguns dias. Olha que coisa linda, o Espírito Santo se derramou, aquelas pessoas se converteram. Essas pessoas que se converteram assumiram um compromisso com Cristo Jesus, se batizando nas águas. E é assim que se faz uma igreja, e é assim que se vive o reino de Deus. E é assim que eu e você precisamos viver os nossos dias sobre a face da terra, viver o propósito de Deus. Eu não sei quais são as suas barreiras internas, eu não sei quais são as suas barreiras que estão te impedindo de você entender que você tem a palavra de vida e de salvação. Mas a minha oração é que hoje, que o mesmo Espírito Santo que tocou no coração de Pedro e o libertou da sua religiosidade, do seu racismo, das suas parcialidades, ele venha sobre as nossas vidas e que nós possamos anunciar esse evangelho da redenção em Cristo Jesus a todas as pessoas. É esse o maior milagre de Deus. Deus faz milagres sim, Ele cura o corpo, mas Ele principalmente, Ele quer curar a alma. Amém, irmãos? Fala comigo, Deus quer curar a alma. Então seja você esse agente de Deus para levar esse evangelho da salvação a cada coração da igreja, a cada pessoas que você conhece. Essa palavra é poderosa, querido irmão. Eu não conheço palavra mais poderosa do que essa. É só Deus entrando na casa que pode trazer paz, amém? É só Deus que pode invadir a escuridão e trazer luz. É só Deus que pode trazer, num ambiente que está extremamente degradado, trazer harmonia, queridos irmãos. Só Deus pode fazer essas coisas. E Deus, nós somos esses mensageiros, nós somos essa igreja de Cristo Jesus para anunciar esse evangelho da salvação às pessoas. Feche os teus olhos neste momento, vamos orar e que hoje caiam as nossas barreiras e que nós possamos sair daqui vivendo o propósito do evangelho e da redenção em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, queridos irmãos. Ore ao Senhor neste momento. Se você precisa da cura do corpo, Deus pode te curar. Se você precisa da cura da alma, Deus pode te curar. Mas Deus quer te curar e quer restaurar e quer transformar a cura do Espírito. Ele quer que você seja verdadeiro filho, verdadeira testemunha de Cristo Jesus sobre a face da terra. Deixa Cristo te usar, querido irmão. Deixa Cristo te usar. Anuncia essa palavra. Não fica olhando para a pessoa. Não fica olhando para as situações. Você tem a palavra de vida. Você tem a palavra de salvação.
você pode ser usado por Deus. E o que é maravilhoso na palavra, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Ele não vai precisar nos visitar aqui como visitou a Pedro, porque hoje nós temos a palavra dele que nos visita e nos esclarece e abre o nosso entendimento. Por isso o Espírito Santo dele está sobre nós nesta manhã, para que nós venhamos a anunciar com coragem e ousadia o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Se é esse o teu desejo do teu coração, fique em pé comigo na presença do Senhor, o nosso Deus, e vamos orar neste momento. Que nós tenhamos a ousadia. E se você ficar com medo, não tem problema. Pedro também estava morrendo de medo. A gente vai ver daqui a alguns capítulos. Pedro ficou tão com medo dessa experiência, mas ele foi com medo mesmo. Prega a palavra, querido, porque a palavra é vida, a palavra é salvação, a palavra é esperança, a palavra é o pão que alimenta, a palavra é a luz que ilumina, a palavra ela é a esperança do amanhã, a palavra é a certeza da volta de Cristo, a palavra ela é a certeza da redenção, a palavra ela é a esperança para aquele que está aflito. A palavra é a paz e o consolo do Santo Espírito. É a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus. Pai querido, nesta manhã, ó Deus, tua santa palavra nos chamou e nos convidou a compreendermos, ó Deus, o maior milagre, o verdadeiro milagre que o Senhor realiza e quer realizar, ó Pai. E, ó Deus, eu sei que o Senhor pode suprir, ó Deus, a cor, ó Deus, do corpo, como o Senhor fez com Enéas, a cor, ó Deus, da alma também, como o Senhor fez ali, a cura de Dorcas, a cor, ó Deus, da família de Cornélio, para livrá-lo, ó Deus, da escravidão das religiões e levá-lo, ó Deus, a mergulhar no Senhor. Eu sei que a tua palavra também pode curar, ó Deus, dos nossos preconceitos, das nossas parcialidades, como o Senhor fez com Pedro. Que nesta manhã o teu Santo Espírito venha sobre nós e nos encha, ó Deus, nos encha da ousadia, nos encha da intrepidez, nos encha da coragem, nos encha do teu poder para anunciar esta palavra a tempo e fora de tempo, em todos os lugares aonde formos, a todas as pessoas que encontrarmos. Pai, eu oro nesta noite, nesta hora, ó Pai, por tudo que realizamos aqui nesta manhã, por todo este culto, ó Pai, ao Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor está agindo sobre nós. E eu sei, ó Deus, que veremos, ó Deus, muitas vidas se rendendo aos teus pés. Que nós sejamos, ó Deus, estes teus evangelistas, estes teus filhos, para anunciar a tua palavra a tempo e fora de tempo, e em todos os lugares e a todas as pessoas. Assim que eu oro a ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém e amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida hoje, a sua família e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.